Sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal de palestras espíritas. O título desse vídeo é: Você sabia que o intercâmbio com o mundo dos espíritos sempre existiu? Agradeço a vocês que têm assistido os meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, compartilhado os vídeos também. Agradeço aos dezenas de grupos espíritas que têm aceitado que eu publique também os meus vídeos no seu canal. Agradeço muito a vocês. E agradeço a Deus pela feliz oportunidade de levar a mensagem sempre consoladora da doutrina espírita. Mas o título é muito interessante porque muitas vezes as pessoas acreditam ou acham, algumas pessoas acham que foi o espiritismo que criou o intercâmbio com o plano espiritual, com o plano material. Que o espiritismo que inventou o médium, inventou o mundo dos espíritos. Na realidade, o espiritismo, surgido em 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, apenas nos trouxe de forma racional a existência, então, do mundo dos espíritos e o intercâmbio que sempre existiu. Em todas as civilizações, o culto dos desencarnados aparece como facho aceso de sublime esperança. Num rápido exame nos costumes e tradições de todos os remanescentes da vida primitiva, entre os selvagens da atualidade, nos dará conhecimento de que as mais rudimentares organizações humanas guardavam, no intercâmbio com os mortos, os chamados mortos, suas elementares noções da fé religiosa. Aparições e vozes, fenômenos e revelações do mundo espiritual assinalam a marcha das tribos e das povoações do princípio. No Egito, por exemplo, os assuntos ligados à morte assumem especial importância para a civilização. Anubis, o deus dos sarcófagos, era o guardião das sombras e presidia a viagem das almas para o julgamento que lhes competia no além. Significa que eles utilizavam-se dos médiuns para conversar com os desencarnados. Na China multimilenária, os antepassados vivem nos alicerces da fé. Em todas as circunstâncias da vida, os espíritos dos avoengos são consultados pelos descendentes, recebendo orações e promessas, flores e sacrifícios. Na Índia, encontramos nos Rakshasas, os chamados espíritos maléficos que residem nos sepulcros, os portadores invisíveis de moléstias e aflições. Isso tudo para que a gente entenda que a influência dos espíritos desencarnados é muito grande aqui no nosso mundo de espíritos encarnados e sempre ocorreu. Os gregos acreditavam-se cercados pelas entidades que nomeavam por demônios ou familiares intangíveis, as quais os inspiram na execução de tarefas habituais. Vemos aqui que a palavra demônio aparecia como um espírito familiar. Em Roma, os espíritos amigos recebem o culto constante da intimidade doméstica, onde são interpretadas como divindades menores. Para a antiga comunidade latina, as almas bem-intencionadas que haviam deixado na terra os traços de sabedoria, de virtude, eram os deuses lares, com recursos de auxiliar amplamente, enquanto que os fantasmas das criaturas perversas eram conhecidos habitualmente por larvas, cuja aproximação causava dissabores e enfermidades. Os feiticeiros das tábuas primitivas eram, nas civilizações recuadas, substituídos por magos, cujo poder imperava sobre a espada dos guerreiros e sobre a coroa dos príncipes. E ainda, em todos os acontecimentos religiosos que precederam a vinda de Jesus, as manifestações dos desencarnados
ou fenômeno espírita, comparece por vívido clarão da verdade, orientando os sucessos e guiando as supremas realizações do esforço coletivo. Com a supervisão de Jesus, porém, a marcha da espiritualidade na Terra passa a adquirir novas características. Jesus é o disciplinador dos sentimentos, o grande construtor da humanidade legítima. Por 300 anos, os discípulos de Jesus sofrem, lutam, sonham e morrem para doar ao mundo a doutrina de luz e amor, com a plena vitória sobre a morte. Mas a política do Império Romano reduz, por 16 séculos consecutivos, esse chamado movimento libertador. Os séculos, contudo, na eternidade, são simples minutos. E em seguida, às sombras da grande noite, o evangelismo puro surge de novo. Cristianismo, doutrina de Jesus. Espiritismo, doutrina dos espíritos. Volta a influência de Jesus sobre a imensa coletividade humana, constituída por mentes de infinita gradação, homens por homens, inteligências por inteligências. Incorreríamos talvez no perigo de comprometermos o progresso do mundo, isolados em pontos de vista e em nossas concepções deficitárias, mas regidos pela infinita sabedoria, rumaremos para a perfeição espiritual, a fim de que, um dia, despojados em definitivo das escamas educativas da carne, possamos compreender a excelsa palavra da celeste advertência: vós sois deuses. Essa mensagem profunda, extremamente interessante, ela está no livro Roteiro do Espírito Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier. O livro chama-se Roteiro e nos fala, de uma forma muito racional, que o intercâmbio com o mundo dos espíritos, que está ao nosso redor, sempre existiu. Não é criação do espiritismo. Na época mesmo de Moisés, para nos recordarmos, Moisés proibiu o intercâmbio com o mundo dos espíritos, pelo abuso que se estava fazendo, o que significa que na época de Moisés, lembrando que Moisés veio 1500 anos antes de Jesus, usava-se naquela época, entre o povo judeu, do intercâmbio com os espíritos, como usava-se também, como os egípcios também usavam, então, esse intercâmbio. Então, isso sempre existiu, mas, dada a nossa imperfeição, havia o abuso, porque uma reunião mediúnica, que é absolutamente normal existir em um centro espírita, ela é uma reunião onde nós ali estamos em contato com o mundo dos espíritos, para aprendermos com os orientadores, os mentores, mas também para auxiliar os nossos irmãos, espíritos desencarnados, que não compreenderam essa passagem e ainda vivem através de formas, pensamentos, como se estivessem ainda vivendo há 400, 500, 200 anos atrás, que se acham presos ainda, mas que na realidade já são espíritos que foram despojados do corpo físico e precisam da ajuda, da orientação que a doutrina espírita traz. Então, o intercâmbio com o mundo dos espíritos, ele ocorre hoje de forma muito natural, porque cada dia mais nós vamos compreendendo que esse intercâmbio é normal e natural e sempre ocorreu.
Com a doutrina espírita, passamos a entender qual a razão da existência do intercâmbio entre os espíritos desencarnados e nós, os espíritos encarnados. É um tema interessante e profundo. Peço aos amigos e amigas que possam pesquisar mais, estudar mais sobre esse assunto, sobre esse tema, porque ele é muito interessante e a gente aprende muito no contato com os espíritos desencarnados. Eles têm muito para nos ensinar e aprendem também muito conosco. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.